Você pode me ver aqui gravando esse vídeo no YouTube e olhar assim, ah, mas ela já tá no YouTube, ó, já tem até a plaquinha de 100 mil, e você pode pensar assim, ah, é fácil para ela. Mas eu posso te garantir, e eu vou até colocar uma fotinha aqui do lado para você ver, que eu sempre fui uma pessoa de zero confiança. Essa criança que você tá vendo aqui do lado era uma criança extremamente tímida, não falava em público e nem olhava para as pessoas. Mas eu consegui chegar até aqui, fazer R$ 1 milhão na internet, já tenho 2 plaquinhas dessa do YouTube e vou para minha terceira plaquinha de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar do início ao fim como foi a minha jornada de transformação. Oi pessoal, eu sou Karine Otto, como vocês já viram aí, eu sou empreendedora digital, eu tô aqui na internet desde 2013. Fiz a minha primeira venda em março de 2014 e eu não comecei com confiança, eu não comecei sabendo tudo, eu não comecei nem de longe com segurança, aquele ímpeto, tá, sabe, de fazer as coisas, de ter aqueles resultados maravilhosos. Muito pelo contrário, eu comecei a estudar em 2013 e só fui ter resultado em março de 2014. Minha jornada foi muito longa e eu era extremamente tímida e zero confiança. Eu, Karine, desde muito pequena, sempre tive muitos problemas na visão. E eu era muito tímida. Por quê? Eu desenvolvi timidez, na verdade, nem sei se isso existe, tem até que dar uma estudada sobre isso, mas eu era muito insegura e sem confiança porque eu tenho um problema na visão muito grave. Na verdade, não é que ele é grave, eu tenho um alto grau de miopia, então eu nunca enxerguei muito bem. Com 3 anos, 4 anos aproximadamente, meus pais descobriram que eu já tinha um grau muito alto de miopia. E de lá para cá, o meu problema ele só foi aumentando e meu grau foi piorando. Eu fiz algumas cirurgias. Hoje eu tenho mais de 20 graus no meu olho direito, quase 16 graus no meu olho esquerdo. Já passei por várias situações, bactérias no olho. Então eu tive uma infância bem assim, uma infância um pouco conturbada, apesar de ter sido uma infância feliz, cheia de amor e conquistas, assim, aprontando. Eu era uma criança normal, mas ao mesmo tempo eu usava um óculos muito grosso, era o óculos fundo de garrafa mesmo. Além do óculos fundo de garrafa, eu usava um tampão. Então eu usava alternadamente, né? Como eu tinha estrabismo, que é a pessoa que tem o olhinho vesgo, né? Eu fiz cirurgia para isso com 12 anos, mas eu tinha que usar um tampão para forçar o meu olho a enxergar de um lado e do outro. E criança, né? Quando eu era muito pequenininha, não tinha apelido, mas quando eu fui ficando mais mocinha, primos e todas as crianças da escola colocavam apelidos em mim. Eu já superei isso, eu hoje falo disso, eu acho que foi uma fase que me ajudou, me fortaleceu muito, eu ressignifiquei isso, mas eu sofri muito bullying quando eu era criança, não tinha amizades, então, por eu ser vesga, por eu ser estrábica, por eu usar tampão e óculos fundo de garrafa, ou seja, tinha um combo ali pra eu não querer olhar para as pessoas, pra eu andar assim de cabeça baixa. Então eu desenvolvi um temperamento, eu desenvolvi uma maneira de lidar com as outras pessoas como proteção de ficar sempre no meu mundinho, né? Sempre mais fechada no meu mundinho. E aí, quando eu me vi na oportunidade de trabalhar online, eu falei, cara, eu já tinha superado algumas coisas, né? Eu já tinha feito cirurgia, eu já usava lentes de contato, não usava mais óculos, mas aquele patinho feio que eu achava que eu era ainda morava aqui dentro de mim. Eu dizia que eu andava de mãozinha dada ali com aquela Karine toda envergadinha, toda tímida. Só que eu precisei muito, muito tomar coragem para fazer o meu primeiro vídeo. E vocês me veem aqui tagarelando, falando até demais para a câmera, vocês não têm noção de como que foi para eu gravar o meu primeiro vídeo. E aí, simplesmente essa história, ela não pode ser apagada da minha vida, porque ela me transformou em quem eu sou, principalmente porque eu passei pelo processo. Eu me lembro que em 2013 eu já tinha passado por várias situações, né, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu já tinha tido uma loja, eu trabalhava desde os meus 14 anos, e aí essa loja não deu certo, enfim. Eu comecei a me aventurar na internet e a estudar cursos online, e 2014 começou, e as coisas que eu havia estudado não estavam tendo resultados, e eu comecei a sempre me aprimorar mais, eu não desisti. Do final de 2013 até o comecinho de 2014, eu continuei. Eu só fui, assim, aprendendo coisas novas, só que eu sabia que em algum momento ia dar certo. Chegou um dia que eu adquiri um treinamento da Chris Franklin e do Romualdo. Inclusive, se alguém que segue eles aí, conhece e tal, pode contar que eles mudaram, assim, a minha trajetória no digital. Foi eles que me deram um start muito bom no começo. Eles, o Alex Vargas e tantos outros, né, que fizeram parte da minha jornada. E acontece que eles lançaram um desafio. Eu era aluno deles, do curso deles, e eles falaram, olha só,
vocês têm que gravar um vídeo e os 3 primeiros lugares desse vídeo, eles vão ganhar prêmios. O primeiro lugar eu não me lembro o que que era, o segundo lugar um iPad. Um iPad. Eu não tinha nem celular direito, smartphone. Eu tinha um negocinho velho lá, não me lembro qual que eu era na época, mas não era smartphone ainda. Olha só. Isso em 2013. Acho que foi no começo de 2014. E aí passava muitas dificuldades financeiras, eu tinha acabado de me casar, então era assim, era uma vida comum, mas assim, uma vida cheia de lutas, né? Uma vida que eu todo dia tinha que acordar e tinha que batalhar. E aí eu lembro que eles deram uma data, um prazo, eles falaram assim, ó, até o dia tal, tal hora, tem que mandar o vídeo. E eu falei, jamais que eu vou mandar um vídeo, jamais. A Karine, que estava de mão dada com aquela Karine dali, com 20 e poucos anos, ela continuava ali agarrada, agarrada nas pernas. Não tem quando uma criança te agarra nas pernas e fica andando com você? Eu estava agarrada. Aquela Karine tímida, de óculos, fundo de garrafa, estava agarrada comigo. E aí eu comecei a dar minha cabeça trabalhar nas desculpas, né? Ó, não tenho câmera, não tenho celular, não tenho iluminação, não tenho ambiente, não tenho nada. Não tenho nada. Então, deixei os dias passarem. Só que aquele negócio ficou martelando, martelando na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é um concurso, eu sou aluna deles. Ninguém vai, só eles vão ver esses vídeos, não é possível. Ah, não, vou tentar. E aí eu lembro que faltava uma horinha, poucas horas, eu não sei especificamente. Eu sei que eu tinha um computador com uma webcam. Eu lembrei desse computador, desse notebook que eu tinha usado na faculdade. Ele ficava desligando toda hora, não aguentava a bateria. E aí eu liguei, botei a janela assim da cozinha da minha casa, atrás tinha um espelho, botei o computador em cima da mesa, liguei, a câmera pegando de baixo para cima. Tem aquela imagem toda craquelada? Liguei, gravei e falei. O que eu tinha que falar? Eu lembro que o vídeo tinha que ter 2 minutos, se eu não me engano. E aí eu fui falando o que aquele curso tinha feito na minha vida. Eu simplesmente falei a verdade. Eu simplesmente falei o quanto eu tinha aprendido com aquele curso. Eu não puxei saco de ninguém, eu não fiquei inventando palavras isso, palavra aquilo. Eu simplesmente falei assim, não tinha ninguém em casa. Falei, eu não quero que ninguém me sonhe que eu tô gravando esse vídeo. Não contei para ninguém. Peguei, não editei e pum, só botei em enviar, enviei o vídeo. Para minha surpresa, eu fui a segunda colocada. Eu ganhei um iPad. E eu falei, gente, não é possível. E aí eu coloquei na minha cabeça que falar para as pessoas como um amigo, com toda a minha sinceridade, com toda a minha simplicidade, do jeito que eu estou falando aqui para vocês, era eficaz. E eu entendi que eu não precisava copiar ninguém, eu não precisava de um roteiro perfeito, eu não precisava ter o material perfeito, a câmera perfeita, eu precisava ter coragem, eu precisava acreditar em mim mesma. E foi aí que eu comecei, aos pouquinhos, sabe? Demorou, sei lá, muitos anos, uns 10 anos, para eu poder dar tchau de vez para aquela Karine ali de óculos fundo de garrafa. Mas eu fui me afastando daquela Karine. E eu peguei, quando aquele iPad chegou, eu comecei a gravar vídeos. Na verdade, antes do iPad chegar, eu peguei câmera emprestada com um amigo meu, mas não façam isso, gente, por favor. E aí o iPad chegou e eu lembro que eu gravava da tela do iPad, da câmera do iPad, e já postava direto no YouTube, sem edição, sem nada. E aí foi que aconteceu a minha primeira venda. A minha primeira venda, eu até falei já em um vídeo aqui, meus primeiros R$100 na internet, foi de um curso de emagrecimento, mas uns 16, 17 dias depois eu comecei a fazer vendas de cursos online que estavam ensinando exatamente aquilo que eu estava aprendendo. Inclusive, eu fui uma top afiliada desse curso, desse sorteio, né, desse programa que eu participei, da crise do Romualdo. Porque eu tive a coragem de usar o que eu tinha, com o que eu tinha, da maneira com que eu tinha, do jeito que eu sabia, eu liguei a câmera e fiz. E aí aqueles vídeos que eu gravava com aquele iPad que eu ganhei, o meu canal cresceu muito no YouTube, eu comecei a vender na internet. Eu lembro que meu primeiro mês foi 1.000 e pouco, depois foi aumentando, até chegar em ter uma renda de mais de 30 mil por mês, sem precisar de tráfego pago, tá? Na verdade, eu usei pouquíssimas vezes tráfego pago na minha vida, na minha jornada do digital. Eu sempre fui do YouTube, eu sempre fui do orgânico, eu sempre gostei de conteúdo, de criar conteúdo. Mas o que mais foi, assim, crucial foi deixar as desculpas de lado, sabe? Tirar todos aqueles preconceitos que eu tinha sobre mim mesma, minha visão diminuída de mim mesmo, ressignificar algumas frases, acreditar que as pessoas não se importam tanto assim. E se elas tiverem que julgar ou não julgar, pelo menos você está fazendo a sua parte. A insegurança vai fazer parte do seu processo, a falta de confiança, a falta de preparo vai fazer parte do seu processo, mas você só vai passar por essa fase se você colocar a mão na massa. Então, hoje eu tenho confiança de ligar a câmera aqui na frente de qualquer um,
aqui na minha casa e falar com vocês, porque eu me sinto segura, eu sinto que eu sou eu mesma, eu gosto de fazer isso. É claro, já passei por altos e baixos, mas simplesmente, no começo, quando eu fazia os meus vídeos, eu não queria que ninguém tivesse em casa, eu não queria que os vizinhos ouvissem. E aí, sempre que eu percebi que eu estava querendo ali me sabotar, eu arrumava um jeito de voltar para o meu rumo, né? E aí, cada insegurança, cada medo, cada falta de conhecimento que tinha era superado porque eu encarava aquilo como um desafio. Eu quero que você digite coragem aqui nos comentários se você ficou até o final. Porque se tá faltando coragem para você começar o seu negócio digital, você precisa dar o seu primeiro passo. O primeiro passo vai ser escrever coragem. Ah, Karine, eu não quero começar um negócio digital, eu quero começar um negócio em casa. Karine, eu quero tomar uma decisão importante. Escreve coragem aqui nos comentários. A fase de perder o medo você só vai enfrentar se você der o primeiro passo. Escreve aqui coragem nos comentários. Eu quero muito que você permaneça comigo nessa jornada aqui no YouTube. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até lá. Tchau.